Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nossos Mulheres que Inspiram. Para quem não me conhece, eu sou Josiane Rita, eu sou escritora, psicoterapeuta, autora do livro O Poder do Pensamento Organizado, Histórias que Inspiram um, 2, 3, e agora estamos em construção da quarta edição, que possivelmente lá em fevereiro você já vai ter eles nas mãos. São um compilado de são 40 histórias já ao todo. Olha, são histórias, meu Deus do céu, muitas coisas que eu já ouvi ali, que eu já chorei junto, que nós já rimos juntas. Enfim, essas histórias nesses livros, eles vieram para impactar a sua vida, para transformar a sua vida e para que você se sinta acolhido em cada história. Assim como no Histórias que Inspiram, nosso programa aqui, Mulheres que Inspiram, também tem esse objetivo. Cada convidada aqui, ela vai trazer um pouquinho de si para compartilhar com você. Sabe aquela trajetória que ela fez e que no começo, lá quando ela estava passando, ela ia pensar assim: ah, não vou conseguir, não vai dar certo. E hoje ela está aqui falando: dá certo sim, a gente consegue sim. Então, não importa qual a dificuldade que você está passando, eu tenho certeza que a vitória é inevitável. Então esse é o nosso objetivo aqui nesse programa de hoje. E para falar com vocês, eu trouxe uma pessoa, assim, bem especial, assim, quando a gente está conversando com ela, ela tem uma voz doce, uma voz mansa, ela passa, assim, tanta tranquilidade pra gente, e eu tenho certeza absoluta que ela vai edificar a sua vida hoje com a história dela. Seja muito bem-vinda, Franciele Costa. Gente, ela é design de interiores, professora no Centro Europeu e ela tem uma função extraordinária, que é conectar mulheres. Se você é uma mulher de negócio, de empreendedorismo, já fica aí ligadinho, porque ela é a ponte que liga uma à outra. Não é isso, Fran? Isso mesmo. Olá a todos, eu sou a Franciele Costa, como a Josiane colocou, sou designer de interiores, professora de neurodesign no Centro Europeu e conecto mulheres. Então eu tenho, Josiane, o grupo, né, de mulheres e de conexões de network e também que forma uma rede de apoio, né. Então é o que eu venho muito conversando com as mulheres, a gente está num momento da vida em que as mulheres se dedicaram tanto no casamento, na família, e que ela acabou ficando dentro de uma bolha, né. Então a gente tem que entender que também somos sociáveis, né, então a gente acaba que o marido faz essas questões, né, do trabalho, às vezes a questão do sustento da família, e acaba que ele se socializa. E a mulher, quando, né, ela tem toda a responsabilidade da casa, mesmo trabalhando fora, mas como toda a responsabilidade, né, como mãe, como esposa, como filha, acaba deixando esse lado social de lado. Só que isso é muito importante, né, inclusive a gente vê esses impactos na saúde mental, né, Exato. psicológica. Então nós mulheres somos, seres que, é necessário a comunicação pra gente, né, é muito importante. E a gente sabe que, infelizmente, até mesmo a questão dos divórcios, né, entra essa questão, por exemplo, da falta de comunicação, porque muitas vezes o homem também tem toda a dinâmica dele de trabalhar, estresse e tal, né, e chega em casa, quer descansar, e a mulher que ficou em casa, somente em casa, não tem uma amiga, não, né, tá ali com os filhos, toda aquela correria do dia a dia, quer conversar, né, e aí quer E conversar com o mulher quase marido. não fala, né? Exatamente. Então a gente, né, tem que entender que a gente precisa de um equilíbrio na vida, né, então para o casamento ele dar certo, a gente tem que entender esse equilíbrio e claro, tudo com muito respeito um com o outro, né, e também a questão das limitações, né, porque daí a gente também sabe que é uma vida diferente quando você é solteira, né, então são Aham. outros caminhos. Mas assim, é grandioso esse mundo,
né, de conectar com pessoas. São muitas histórias, assim, que eu escuto, né, histórias legais do tipo: "Nossa, que inspiração". Outras que é a gente que precisa dar um apoio, né, dar um conselho, dar uma palavra amiga. Mas, assim, é muito bacana, porque eu vejo que as mulheres estão começando a enxergar isso, né, de uma forma mais, assim, como um vínculo mesmo, como uma amizade real, não por utilidades, não por passatempos. E não por concorrência também, né. Sim, Porque, a nós como nós trabalhamos bastante com mulheres, nós temos esse propósito de ir lá e, como você mesmo falou, levar essa transformação para elas, esse despertar. E aquela que está presa em casa, ela pode sim ter uma vida social, né. sim, E aquela que já vive a vida social, ela pode sempre aprimorar e melhorar, né, sem ser concorrente da outra. Porque sim, às vezes você coloca, vamos supor, 2 mulheres que trabalham na nutrição, no mesmo nicho, uma vai querer puxar o seu lado e não é concorrência, porque apesar de estar na mesma, profissão, cada uma tem um jeitinho diferente. exato. Cada uma vai tratar e às vezes vamos supor que você é uma nutricionista, às vezes eu posso não ir com a tua cara, mas eu vou com a cara da fulana, porque o meu jeito se ligou mais com a outra do que com você e tá tudo bem. Porque às vezes vai ter pessoas que não vai dar certo com a outra, mas vai dar com Sim, você. Eu acho exato, que, esse jeitinho que cada um tem é único e eu acho isso lindo demais, porque isso forma um todo, que nós precisamos sempre crescer e amadurecer e melhorar, não competir. Eu sempre brinco, né, que eu com a minha competição é contra mim mesma, exatamente isso. porque eu preciso ser melhor que antes. Por exemplo, eu tenho aqui os meus livros, né, nós estamos agora construindo a quarta edição. Eu estava até conversando com as meninas ali e falando assim: "A minha cabeça quebra, porque eu preciso fazer com que a quarta seja melhor do que a terceira. Sim, Eu sim. preciso, só É que" um processo de evolução. exatamente, mas isso é eu e eu. Não porque a fulana de tal fez um livro e eu preciso ser melhor do que ela. Eu não Hum. preciso ser melhor que ela. A Posso gente talvez aprender alguma coisa a com gente ela, mas precisa parar com esses comparativos, Josi. isso. Eu vejo que a tecnologia, ela traz inúmeros benefícios. Ela está aí para somar. Só que, infelizmente, muitas pessoas não tiram o proveito delas. E pelo contrário, acaba prejudicando a própria vida por conta da tecnologia. De que forma? Nesse sentido da comparação. Hoje a gente vê, principalmente mulheres, eh, tendo uma referência ali, por exemplo, nas redes sociais, de outras mulheres que são celebridades, que têm uma vida financeira bem Uhum. diferente, né, são situações que fogem da realidade da maioria das pessoas, E né. você pode ter ela Então como modelo, mas não como sim, comparação, né. exatamente. Então daí a mulher engravida, essa celebridade engravida, ela é ali do dia a dia sempre postando, né, os stories, a rotina e Uhum, tal. Só que ela tem toda uma equipe de médicos por trás, ela uhum. tem empresas ali patrocinando-os com produtos, né, para pele e tal, tem procedimentos estéticos envolvidos. Isso. Então é uma vida totalmente diferente do nosso Nossa, cotidiano, totalmente, né. né. E aí a mulher Totalmente. engravida e é glamurosa, linda, maravilhosa, perfeita. E É. as mulheres, não que a gente não seja, também somos, né. Porém, fica nesse comparativo. "Ai, mas surgiu uma estria aqui, uma celulite ali, mas a Mas você viu a pele fulana da não tem". fulana, você viu Então, aí entra numa neura, né, e como a vida dela é muito diferente, ela não consegue chegar naquele resultado da outra, né. E aí vem toda uma uma frustração, frustração, como se ela depressão. fosse a culpada daí, né. Exato. Eu costumo dizer, assim, que, por exemplo, eu trabalho bastante com esses negócios de comparação, por quê? Porque quando eu comecei a me despertar, eu queria ser igual fulano.
E aí nossa, eu me frustrei demais, porque a fulana voava que nem águia e eu estava virada no pintinho. Mas aí eu aprendi que não, 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 não tem nada a ver com isso, né, tem a ver comigo. Até eu uso um exemplo, vamos supor assim, eu tô aqui, tem uma pessoa de 300, uma mulher de 300 quilos no meu lado, eu vou me achar tal. Sim, Então não é, né? sim, Tá lá enorme, gigantesca, acabada, ó, eu me comparando com ela, eu sou o máximo. Mas põe uma Binti na minha vida, no meu lado, como uma outra modelo bonita aí, se alguém é importante. Coloque ali uma mulher poderosa do meu lado. E naquele momento eu vou murchar que nem uma uva passa. exatamente. Consegue entender aonde a comparação te leva? Exato. Se eu tô diante de alguém que é, entre aspas, tá, gente? Entre aspas, aos meus olhos, menor que eu me acho. Mas vai colocar alguém maior. Porque tem, óbvio que tem, tá tudo certo. Tem, nossa, Com mulheres certeza. poderosíssimas, melhor do que eu. Então essa comparação, eu preciso fugir daqui, esse daqui não é o meu lugar. Mas agora eu faço diferente, eu coloco eu aqui e coloco eu o ano passado aqui. Sim, Aí eu já imagino eu no ano que vem aqui, porque isso daqui é o mínimo para onde eu tenho que ir. exato. Então aí é diferente, porque eu sei o que eu sinto, eu sei as minhas dificuldades, eu sei as minhas limitações, eu sei o que que eu preciso fazer para me tornar essa daqui. Sim, Agora, o que que eu preciso fazer para ser uma mulher famosa, né, comparando a uma grande aí na sociedade, eu não sei as dificuldades que ela passou. Eu não sei as dores dela, porque tem muitas que estão ali rindo, mas por dentro estão e estraçalhadas. isso que eu iria até comentar, Josi, porque os bastidores ninguém mostra. É, Nós exatamente. mesmos somos assim, né, se a gente por mais que a gente colocasse: "Não, vou começar a postar todos os dias a minha rotina, seja pessoal ou seja profissional", mas os probleminhas, os perrengues a gente não posta. Né, Exatamente. se um dia ali você, tipo, não tem um dinheiro para um almoço fora, você não vai colocar lá: "Ai, hoje eu não vou lá no restaurante, eu vou comer aqui um arroz e ovo". Quando você Não tá vai andando de colocar ônibus isso. pra baixo e pra cima, aí você não tem dinheiro nem para o Uber, você não Exato, hashtag tô de ônibus. exatamente, né. Então, e na vida dessas celebridades não é diferente. Claro, tem dinheiro tem, mas não quer dizer que isso seja tudo e que as coisas são perfeitas. Então, eu falo que a gente tem muita coisa para mudar no mundo, e eu acho, assim, que a gente precisa mudar a partir da educação. Então é a partir da educação que a gente precisa mudar para que tenha todos esses impactos de vida para todos. Por quê? Porque é ali na educação que você vai colocar como se socializar, como é a questão do dia a dia. Tem a questão sim do das conquistas, mas tem todos os desafios, a gente saber lidar com as frustrações, com os sentimentos, né. Então, eu vejo que as mães estão cada vez mais, protegendo tanto os filhos que elas não se permitem deixar os filhos não permitem os filhos ter sentimentos, no sentido, se tem uma dor, já vai ali resolver aquilo ali como, nossa, não pode sentir dor. Não, não é dessa forma. Tem que Tem coisa que é um saber processo que tem precisa ser passado, exatamente, né. né. Então, assim, e é também a questão da decepção, a questão da frustração, a tristeza, a felicidade. Então são vários sentimentos, né, que todos nós temos e a gente tem que, no momento em que estamos passando por aquilo, se sou criança, se sou adolescente, o pai e a mãe têm que saber fazer com que essa criança ou adolescente saiba lidar com este sentimento. E não, dar um jeito Abafar o de caso abafar ali. o caso, exatamente. Porque quando se torna adulto, a vida está aí, a vida está acontecendo, e aí esse adulto não vai saber lidar. Então, muitas vezes, num momento que ele se encontra bem financeiramente, com uma estabilidade, mas em algum momento por X razões, porque são inúmeras, né, pode acontecer da pessoa perder o emprego, ficar doente, ou seja, toda aquele conforto de vida que a pessoa tem, vira uma outra Uma reali realidade,
E daí o que que acontece? A pessoa entra numa depressão, porque ela não ela tinha uma vida estabilizada, que vem ali da Construiu sobre adolescência. a areia, vamos dizer assim, né, Exatamente, e depois ele não sabe, essa o que pessoa não fazer com sabe. aquilo, né. Exato. Então a gente precisa mudar a questão da educação, para a gente começar a colocar essas situações, né, para as nossas crianças, a questão do respeito, né, porque se a gente for ver também, hoje a gente está num mundo que a gente vê que as pessoas estão querendo os resultados muito imediato, né, e o trabalho ele é um processo, né, então assim, a gente tem que respeitar todo o processo, né. Então a gente tem que parar com essa questão do imediatismo, tudo para agora, não, não é tudo para agora, não é assim que acontece. Né. Então, que nem, por exemplo, eu sou dessa área de designer de interiores, projetos, construção e tal, e daí, por exemplo, nas redes sociais, aqueles videozinhos, né, que tá uma obra iniciando, aí joga como se fosse uma bomba, né, daí coloca a mão, tira a mão, daí tá tudo pronto, tudo lindo. A gente falando assim, a gente fala: "Não, mas é só um vídeo", ok, mas o cérebro ele não registra dessa forma. A partir do momento que a gente fica ali, porque todos os dias a gente está nas redes sociais e sempre vai aparecendo e a gente, sabe que, esses reels, esses vídeos são viraliza, né, então você vê Aham. esse formato, daqui a pouco outra pessoa também faz um formato, Parecido. parecido e assim vai. Então quando a gente vê isso daí, o cérebro ele registra aquela informação, que está iniciando e em 3 segundos está pronto. Como eu brinco, né, geração micro-ondas, 30 segundos tá pronto. Exato. Então, assim, a gente tem que começar a ver, entender mais dos nossos cérebros, mais dos nossos sentimentos, para que a nossa vida seja melhor. A gente consiga construir, consiga evoluir, né. E para isso, a gente tem que entender que as conexões, as parcerias, as amizades são necessárias. Então eu tenho que entender que é necessário eu ter uma amiga, só que eu também tenho que entender que essa amiga não vai resolver todos os meus problemas. Não é nela que Ela eu vai tenho completar que. alguma coisa, né. Exatamente, ela vai ser uma rede de apoio para mim, sim. Porém, que nem, por exemplo, a questão de terapia, eu acho isso importantíssimo para todos, independente da situação em que esteja, né. Por quê? Porque é um profissional que está ali, que tem todo um conhecimento, ele está da parte de fora da tua vida, ele não tem Isso, vínculo afetivo exatamente. nenhum contigo, e quando Exatamente. você coloca ali, né, pontua ali os problemas, as situações em que você está passando, ele vai dar uma opinião profissional. Exato. Né. Quando a gente faz isso com uma amiga, a amiga vai ser amiga. Amiga vai estar, tipo, deita aqui no meu ombrinho e Aham, chora, mas não vai exato, estar te ajudando a resolver, vai te ajudar a exato, aliviar no momento, sim. né. Então, eu vejo que principalmente mulheres, a gente vem de uma cultura, de uma educação, que temos que dar conta de tudo. Não, não temos que dar conta de tudo. Sim, a gente é muitas em uma só. Somos esposa, mãe, filha, neta, somos profissional, somos dona de casa, né. Então, Uhum. assim, são várias situações que nós somos. Mas a gente tem que entender que eu vou ser mãe, ok, eu vou ser mãe, mas o pai, ele tem que fazer o papel de pai dele, e eu tenho também que, eh eh, ter essa consciência de qual é o papel dele e qual que é o meu papel. Eu tenho que respeitar o papel do pai. Aí a gente vê muitas mulheres falando, reclamando dos homens, né, dos pais que não estão sendo pais, mas e aí? Quando a criança nasceu, você incluiu esse pai para ajudar ali com o recém-nascido? A dividir esses afazeres? Porque não é só o papel da mãe. Né. Então daí É. muitas vezes: "Ah não, mas você não faz direito". Porque a gente sabe, nós mulheres, a gente tem, né, isso, tipo, Uhum. a gente Quer tem que a eu faça do nossa nosso jeito, né. exatamente, a gente tem que entender que cada pessoa faz do jeito dele, Aí eu acho e a que gente tem entra que muita respeitar. comunicação, né. Sim, sim. Um filho é um projeto. Filho não é só um filho, filho é um projeto
a longo prazo e que você tem que estar sempre os 2 têm que estar na mesma direção. O pai, o marido, no caso, o homem por si só, ele tem muito aquela mentalidade: "Eu sou aquele que sustenta a casa", o provedor. E daí na cabecinha dele, você apaga a luz, você apaga a tua comida, tem tá tudo certo, pronto, já cumpri meu papel, Pronto, tá tudo certo. já tá tudo certo. Só que Só que não, não. só que não, o pai, ele tá presente, o pai, ele sempre está ali junto com Sim, os filhos ele precisa essa provisão, esse provedor, mostra que ele é aquela pessoa forte. "Pode vir aqui que eu sustento", é tipo isso, né, "Venham aqui que eu sustento". E a posição do pai é isso, o filho tá com dificuldade, eu sustento a sua dificuldade, eu sustento você enquanto você cresce, eu sou a sua segurança. Ele sempre transmite essa segurança. sim, Só que com a ausência desses pais, as crianças estão ficando sem segurança, sem proteção. sim. E aí hoje elas estão crescendo frágeis. Antigamente, a falta desses pais formava até filhos mais fortes, entre aspas. Só que são aqueles que não sabem abraçar, não sabe dizer eu te amo, Exato. não sabe fazer isso. Porque eles Não falam: eu não demonstra tinha, então eu sentimento. não sabe demonstrar sentimento". Só que hoje, como está mudando muito as coisas, esses filhos desses pais, eles estão se tornando frágeis. Estão inseguros. Aí eles são pais que eles não sabem sustentar a casa, são pais que qualquer assopro está derrubando eles. Então, assim, é uma questão de você quando você for criar sua família, eu sempre digo, né, devia tanto a mãe quanto o pai, né, os noivos ali, vamos dizer assim, fazer um tratamento psicológico antes. Deveria, porque todo mundo traz ninguém casa com o fulano, casa com os traumas do Com a fulano, história dele. com a história dele e Exato, da fulana. sim. Deveriam fazer essa limpa, tirar todas as dores, todas as os traumas, e aí depois conversar sobre o que é um casamento, e aí depois falar: "Ok, entendi, agora vamos". Sim. Mas por isso que eu falo até, Josi, a gente precisa, iniciar na educação, tanto a educação escola, como a educação dentro de casa para com os Educação filhos e emocional, né. adolescentes, né. Então, assim, essa questão da terapia, ela é super necessária. E se a gente colocar isso já para os nossos filhos como criança e adolescente, independente da situação em que se encontra, mas que comece a terapia. Né, Ah, porque tem casos, sim, precisam de terapia 1, 2 vezes na semana, mas tem casos que não, tá tranquilo, é uma vez no mês, mas tem a exato, mas terapia. precisa Por desse quê? Porque acompanhamento. vai ter este acompanhamento e a pessoa vai saber quem ela realmente é, o que ela Isso, realmente quer para a vida dela. Porque nós, que nem você colocou, nós somos uma história e a nossa história inicia na onde? Na gestação da isso. nossa mãe. É ali que inicia a nossa história. Então, olha que bacana também quando você conecta com mulheres. Eu, nessas conexões de mulheres, eu já peguei tantas informações que eu carrego comigo, né. E tem mulheres, assim, que eu converso, eu falo assim: "Meu Deus, eu estou tendo uma mentoria aqui". Né, então assim, o legal dessas comunicações, dessas conexões é isso, porque você vai pegando aqui, vai Você pegando sempre sai ali, maior do que e quando aí entrou, né. você vai enxergando: "Ah, isso daqui eu preciso mudar. Ah, isso daqui, então eu vou partir por uma terapia, porque é isso que vai resolver. Ah, essa questão financeira que eu tenho, eu não consigo me desenvolver nessa questão financeira, que também é Que tá relacionado ligado a a isso, toda essa questão da infância, da adolescência, emocional. né, vou procurar uma mentoria, Você né. falando isso daí, olha só, eu lembrei agora, né, conforme a gente vai conversando, vai vindo, né, as coisas na Sim. cabecinha da gente. Porque eu faço, né, eu sou psicoterapeuta, né, então eu tenho uma cliente minha que ela eu também sou formada em coach. Então ela chegou pra mim assim, ela falou assim: "Jô, eu preciso fazer uma sessão de coach com você, porque eu preciso bater a meta na empresa onde eu trabalho". Ela trabalha numa concessionária grande, né, de carros, e ela falou que há muito tempo ela não consegue bater a meta dela. Uhum. Mas pense num ser esforçado, pense, né, eu conversando com ela, ela é muito dedicada e esforçada. Eu falei assim pra ela, eu falei assim: "É o seguinte, fulana de tal".
nós não vamos fazer coach, você não precisa de coach, você não precisa ter metas e objetivos para As alcançar o seu técnicas de as venda, técnicas para você PNL. alcançar o seu objetivo. Você está sendo sabotada por você mesmo. Você tem um bloqueio emocional e é por isso que você não está alcançando o teu resultado. Dela: "Mas como assim? Senta aqui". Aí a Exato. gente começou a conversar e tal, papo vai, papo vem. Ela contou pra mim que quando ela era filhinha do papai. Ai, ela amava aquele pai amava ela incondicionalmente. E tudo que ela fazia, desde um desenho, desde tudo, ela corria: "Ó, papai", tipo assim, e ele: "Ai, que linda, minha filha", coisas assim. Coisa mais linda do mundo. Até que ele sofreu um acidente e veio a falecer. O mundinho dela, naquele momento, desmoronou, né, Despencou. despencou. E assim ela continuou a vidinha dela. O que que tanto que ela se formou, me desculpe agora, eu não me lembro qual foi a formação dela, mas no dia da 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 formatura dela, formatura. nossa, fugiu agora a palavra. Dia da formatura dela, um dia antes ela ficou doente e ela foi a única que não conseguiu ir receber o canudo dela. Aham. Ela ficou doente de cama, não conseguia se levantar. E aí fomos papo vai, papo vem, nós descobrimos que a mente dela falava assim, a primeira vez que ela começou a fazer coisinhas e ela não tinha o pai para mostrar, que a alegria dela era mostrar para o pai, ela sofria. Uhum. Ela ia fazer alguma coisa, ela queria mostrar para o pai, ela sofria. A mente dela falou assim: "Vamos cortar as suas conquistas? Cortar esses seus momentos de levar para o pai, porque você só está sofrendo, né, a nossa mente, ela tenha como objetivo impedir que você sofra, Isso que eu ia falar, o cérebro, o objetivo dele é te dar impedir, proteção, te né. dar Por isso que a proteção. gente esquece muitos traumas que a gente passa. Exatamente. E aí ela pegou e falou: "Fechou, né", assim. Então por isso que nem o dia da formatura dela era para ser importante, mas quem que ela queria que estivesse ali, dando parabéns para ela? A mente já recuou ela. E os Cada conquista e a dela mente manda para o corpo e o corpo reage como uma forma de doença, Isso, né, exatamente. de E a gente nem enfermidade. sabe que somos vítimas da nossa própria mente. Sim. E aí a gente descobriu isso, aí a cada conquista dela ela não teria para quem contar, e aí o corpo só se acostumou: "Não, conquista não, conquista não, Uhum. conquista não". Tanto que antes dela me procurar, ela falou que ela ia vender uma frota de carros, uma frota para uma empresa tal. E ela disse que naquela semana ela foi hospitalizada. Aí quem fechou a venda foi o gerente dela. E daí literalmente não ficou para ela Sim, a glória, vamos sim. dizer assim. Então, para você ter uma noção. E aí a gente ressignificou, ela descobriu que era isso, né, foi um chororô só, enfim. Mas nós ressignificamos isso. Quem que bateu meta um mês depois? Ela. Ela. Ela bateu e de lá pra cá só deslanchou. Então, consegue entender o Sim. que é uma terapia? Que antigamente tinha muito aquilo, né, quem faz terapia é louco. Gente, É. não tem nada a ver com isso. Mas isso ainda muitas pessoas carregam, Não tem Josi. nada a ver com isso. Muitas pessoas ainda Terapia carregam. é você, a terapia é você abrir mão daquilo que não é você, para você se tornar quem você realmente Exato, é. exatamente. Então, assim, algo que a gente também vê muito com as mulheres é, a gente tem toda essa questão dos traumas, os desafios, as coisas, as experiências boas, ruins durante a infância e adolescência, e questões de sentimentos, como a gente falou no início, que muitas vezes a gente não eh eh, apoiado para entender aquela experiência, aquele sentimento naquele momento, né, aquela questão de: "Não, vamos resolver aquilo o mais rápido que possa para você voltar ao normal", Aham. né. Então e daí o que que acontece? Muitas pessoas também acabam colocando culpa nos pais, a maneira como os pais lidaram, e a gente tem que entender que nós somos resultados do que fomos educados. Só que o Sim, que que acontece? É aí que entra a questão, né, do livre arbítrio, né, e a questão da evolução. Então, a partir do momento que eu estou me conectando com pessoas, estou tendo informações, que eu estou linkando os meus traumas, os meus desafios, coisas que eu não consigo desenvolver
porque tem um porquê ali por trás. Sempre Eu estou tem um porquê. entendendo, então vamos eu ali num terapeuta, num outro profissional, no que é necessário, né, fazer o que eu preciso fazer para mudar essa realidade, mas eu entender que os pais, eles fazem o melhor que eles podem naquele momento. Eles só dão E o que eles têm, né. acreditam que seja o melhor, né, porque eles também tiveram o processo de educação deles, também tiveram o processo Eles da também infância e são adolescência deles. resultado da educação deles, né. Exatamente, né. E o que que acontece? A gente tem que entender que a gente só muda a gente. A nossa responsabilidade é a nossa vida, não é a vida do outro. Então, se eu quero melhorar na minha vida, eu vou melhorar eu. Eu posso sim dar conselhos, seja para marido, para Para os pais, filho, para os para filhos, tudo. para amigos e tal. Posso falar: "Olha, nessa situação, eu acredito que o melhor a se fazer é você procurar um profissional assim, ir atrás de um outro profissional assado, mas você, né, querer ir ali resolver ou pegar aquele problema para você resolver, não tem como". Como você citou, existe o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio pertence a você, exclusivamente a você, e não ao outro. É baseado na sua vida, não pertence ao outro, e é baseado na vida do outro, não pertence a você. É Exatamente. que nem nós estávamos falando aí sobre casamento, essas coisas assim. Quantas pessoas: "Ai, quero mudar meu marido, quero mudar minha esposa", você não vai mudar. E o engraçado é que daí ela não olha para ela mesma. Porque Exatamente. eu acho muito incrível que a questão da idade, né. Nós quando somos adolescentes, a gente lembra como se fosse ontem, né. É aquela Ah, foi questão que eu ontem, foi sei ontem. Não tenho dúvida né. disso. Então, assim, é aquela questão, tipo, a gente tinha tanta certeza que a gente sabia de tudo, né, que a gente: "Nossa, não, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu sou", e a gente não sabia nada, né. E conforme as coisas vão acontecendo, o trabalho, a vida, a idade passando, eu tenho 33 anos hoje, é claro que eu tenho muito o que aprender, e a vida é sobre isso, né, é sempre Exato. aprender. Mas hoje eu vejo, nossa, a melhor coisa que tem na nossa vida é a idade. Porque é com ela que vem todo o amadurecimento, a gente vai vendo o que realmente importa, né. Então hoje, até mesmo em relação ao trabalho, eu penso muito se eu vou pegar tal trabalho ou não. Por quê? Muitas vezes tem um valor financeiro considerável, bacana, mas se a gente olhar bem, filtrar bem, né, ver o perfil do cliente, ver ali todo o que engloba, aí você olha assim e você fala: "Não, mas isso daqui vai o perfil deste cliente vai depois ficar falando isso, vai ficar pedindo alteração naquilo, vai", né. É o esse valor compensa a minha paz? Não. Então daí a gente começa a ver entender aquela história que muitas pessoas ainda não assimilaram, mas o dinheiro não é tudo. E não é mesmo? Com certeza, faz toda a diferença, principalmente quando você, né, se você adoece e tal, o dinheiro faz toda a diferença, porque sim, não vai te curar, mas vai te trazer ótimos profissionais, ótimos tratamentos, né, vai te dar Como vai diz, vai acho que é Thiago Brunet que falou uma frase que ele falou, perguntaram para ele se, eh, dinheiro traz felicidade, ele falou assim: "Ó, se traz felicidade eu não sei, mas que sem ele dá uma tristeza", sim, com certeza, né, né. mas a gente tem que entender também que acima dele é a questão da nossa paz. E a paz é essencial, né. Então, até, ontem eu estava com uma reunião com mulheres, né, e aí elas estavam a gente estávamos conversando sobre essa questão das celebridades, principalmente americanos, né, que a gente vê muitos cantores que acabam, falecendo por overdose, né, essa é uma outra realidade ali, né. E daí a gente fala, né, a gente estávamos falando, poxa, muitas vezes as pessoas, né, falam assim: "Nossa, a vida do fulano deve ser mil maravilhas", porque as pessoas hoje entendem que para ter uma se ter uma vida financeira legal, bacana, estável, ela tem tudo resolvido e não é por aí.
aquilo ali Elas é colocam o a hora, cem né. por cento da felicidade em cima do dinheiro. Ali a felicidade dela está baseada no que ela pode comprar, Sim, né, mas não no que ela pode ser. sim, porque a felicidade é sobre ser, não é sobre ter, né. Exatamente. Então até porque os nossos momentos de felicidade são momentos. Então, é o momento que a gente tem com um filho num parque, em que a gente para curtir aquele momento é o momento de felicidade, Eu né. costumo dizer, Fran, que existe uma diferença grandiosíssima entre você estar alegre e você estar feliz. A alegria é um momento, a felicidade é um estado. Por exemplo, vamos você colocou aí, até citou os artistas. Aquele momento de glamour, foto, aí fala com isso, aquilo é um momento de alegria, né, pode ser que realmente ele esteja no estado de felicidade, mas a grande maioria, vamos Sim, dizer assim, em comparação, mas eles estão ali cheio de dinheiro e estão muito alegres naquele momento. E às vezes pode ter uma mãe que tá ali só com um dinheirinho do ônibus ou sei lá, ou um sorvetinho para o filho num parquinho, mas contemplando aquela coisinha linda correndo, ali é um estado de felicidade. exatamente, Então assim, o estado de felicidade nada compra, porque ali é o estado dela, é o ser dela. Agora a alegria o dinheiro compra, a felicidade o dinheiro não compra. exato, Então existe essa 2 diferenças, às vezes não é porque uma pessoa está sorrindo que ela é feliz, exato. ela está alegre, mas E é ela por nem isso que eu falo a precisa estar questão dos feliz. bastidores, ninguém está vendo por trás, né, então que nem, por exemplo, nessa questão das celebridades, vamos colocar aí, por exemplo, a Amy Winehouse. Eu particularmente sou fã da mulher, canta pra caramba, ela era linda, mas com os processos dela ali, ela foi mudando e foi entrando, né, na questão das drogas, acabou falecendo por overdose, e daí aí vem a notícia, né, a Amy morreu por overdose, deixou não sei quantos bilhões de dólares, né, Uhum. do que ela Da tinha. herança dela. Exato. E daí você fala: "Meu Deus, quanto dinheiro". Por que que ela morreu de overdose? Por que que ela usava droga? Você vê, o próprio dinheiro dela possibilitou ela ter tanta droga, acesso a tanta droga, porque para uma pessoa morrer de overdose, ela comprou muito, pagou muito caro por aquilo, Sim. né. E a questão também, por exemplo, é a questão de todo profissional, porque ela era uma cantora incrível sim, porém, aí entra a questão da pressão da profissão. É a questão dos empresários que, boa parte, são bem gananciosos, querem mais e mais, não é eles que estão cantando, então você se Uhum, vira. Ou seja, você tem 3 shows essa noite, né, então você tá aqui, você sai, já entra para um avião, vai para outro local, vai fazer show lá nesse outro lugar, vai para outro e nisso acaba que esse cantor acaba até entrando nessa de drogas para dar conta do uhum. recado, né, para dar conta daquela responsabilidade ali, né, para poder, opa, ficar no pique. Mas aí o que a gente sabe todos os malefícios, né, que Aham. essa droga traz consigo. Mas só que o que que acontece? A pessoa vai priorizando o quê? Dinheiro, Dinheiro. né, para poder E se você fosse ver, né, olhando de fora assim, acho que é o que ela já tinha, acho que se ela não trabalhasse nunca mais, nem precisaria, né, no caso. exatamente. Mas, eu acredito, olhando assim, de uma forma terapêutica, olhando assim de fora, claro que existe, assim, aquela pressão do mundo. "Escuta, e quando que você vai fazer uma canção nova, uma música nova? Quando que vai sair aquele show, aquele tal?" Existe? Existe, claro que existe. Mas eu acredito que o X da questão é o vazio existencial. E daí você tem que fazer coisas, coisas, coisas pra preencher. Como nós até acabamos de falar, o dinheiro que ela já tinha, acho que ela nem precisava mais trabalhar, ela podia ficar tirando férias o Sim, resto da vida. sim, Mas é claro que tem propósito, tem que cantar, tá tudo certo, ela precisava fazer. Mas será que com tanta
voracidade, com tanta pressão, e muitas vezes nós fazemos as coisas para suprir um vazio existencial. Um vazio, algo que está dentro de mim que eu não sei o que que é, e aí que leva as pessoas para as drogas, leva as pessoas no álcool, leva as pessoas no consumismo, leva as pessoas, assim, de serem muito ausentes, sabe aquelas pessoas que não sabem ficar presa em casa com você mesma? Ela Sim, precisa estar em com contato com pesso outras, solidão, né, a pessoa sabe, não consegue e ela aquilo vê ali aquilo como preenche. solidão, É isso. né. Então, assim, tudo isso vai te levando vai te conduzindo a fazer coisas que você nem sabe o porquê que você está fazendo. Eu sempre digo: "Você está onde você sabe por quê? Você é quem você é. Então você sabe por quê? As amizades que você tem, você sabe por quê? O trabalho que você realiza, você sabe por quê? Ah, porque nem sempre é esse o porquê, né. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela sofreu muito quando criança. Ela sente uma dor tão grande pelas crianças que hoje ela vai lá e faz um trabalho com crianças. Mas ela usou aquela dor, ela ama o que faz, ama o que faz, só que até ela descobrir que ela só fez aquilo ali por causa da dor dela. E Sim, ela precisava curar a dor dela. Ela estava sendo frustrada, querendo ajudar outras crianças, e ela não conseguia. Mas por quê? Porque ela não tinha curado a criança dela. exatamente. Então assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa, eu digo pra você, assim, que pense num ser que tem doutorado em falta de identidade. Eu tive doutorado em falta de identidade. Era uma pessoa, assim, extremamente que não sabia por que que veio no mundo. Aliás, eu vivia perguntando para Deus: "Por que, Senhor?". Eu ainda até brincava, falei: "Senhor, eu não quero ser mártir, não quero, deixa isso lá para Pedro, para Paulo, para João, eu não preciso, não quero", porque eu achava que eu vim para o mundo só para sofrer. Mas eu fui Sim, descobrir que tudo que me fizeram, me tiraram a identidade. Eu fui obrigada a me desfazer de tudo que eu não era, para descobrir quem eu era, para depois eu seguir a minha direção. Hoje qual que é o meu foco? Meu foco hoje é levantar essas mulheres que não têm identidade, é levantar as pessoas que acham que não conseguem, acham que são vítimas. Eu sempre brinco, né, que eu tinha a faixa de Miss Vítima, e olha, eram várias faixas, porque eu me sentia a vítima. E tá tudo bem, fizeram muito mal pra mim, mas o que que eu vou fazer com aquilo agora? Eu não posso me colocar numa posição, mas é como eu sempre digo, cair às vezes não é opção, mas permanecer caída, aí já é opção. Consegue entender? sim, Então Josi, é mais ou menos por e isso, né, você que a vê gente que faz. com tudo isso que você passou, você se ergueu e você é a profissional que você é hoje, mas graças a quem? A você mesma, Graças a Deus e a mim mesma, com certeza. entendeu? Por quê? Porque é necessário você mesma ter essa visão e falar assim: "Não, eu vou mudar, eu preciso mudar", e fazer, né, ter a ação. Tá. Então por isso que a gente fala: "Não, eu não tenho, poder e nem obrigação de fazer uma pessoa mudar. Ela que tem Mas que a enxergar mim o que ela precisa mudar e ela correr atrás disso, você né". precisa chegar, né, Fran, nesse momento que você fala: "Chega, para tudo", né. Eu me vi com 40 anos, eu tinha 40 anos, eu estava no corredor de um hospital lá esperando por uma cirurgia, e aí eu ali naquele corredor olhando para o teto ali, eu falei assim: "Deus, eh, eu tentei lá atrás tirar minha vida, uma depressão psicótica que eu tive aí". E ali eu descobri que eu não podia tirar minha vida, né, não era uma opção, né. Então ali naquele corredor daquele hospital eu falei assim: "Senhor, por favor, me leva. Aproveita a anestesia, deixa eu pelo menos morrer gostosinho", eu falei. Falei desse jeito, "pelo menos deixa eu morrer gostosinho que, né, apagou, morreu, tal. E Pelo foi. menos me leva, aproveita a oportunidade, me leva. Mas, se o senhor tem algum propósito para minha vida, uma coisa eu te prometo, essa daqui morre hoje". E aquele eu tomei essa decisão.
Aí eu na hora que eu abri os olhos, assim, até eu brinquei, falei: "Ixi, acordei". Tipo, não valeu a pena a chantagem emocional. Eu acordei, mas eu falei assim: "Então, aqui vai sair E do não é hospital fácil, né. é outra pessoa". E eu saí daquele hospital, eu estava com 110 quilos naquela época, quase morrendo, aos com as enfermidade, doente, nossa, milhões de coisas. E eu falei assim: "Agora eu vou levantar". E de lá pra cá vai fazer quase 7 anos já, eu tô nessa e se levantando e cada dia mais. E foi fácil? Não. Não, não foi fácil. Quantas pessoas E estavam segurando a continua não minha mão? sendo, né, Josi, porque a gente também tem que, entender, é isso que eu tento falar para as mulheres, sabe, a gente tem que entender que a nossa vida é um desafio todos os dias. Contínuo, Não contínuo. tem que a gente querer romantizar, maquiar e colocar bonito que: "Não, a partir de tal dia, pronto, a felicidade plena, É aquele a". negocinho lá que você falou do videozinho do reels, né, tá lá, tá É, destruído, com a mãozinha já tá e tudo tá pronto, tudo não é, resolvido. né? Não, não é. Não é. Todos os dias a gente tem esse desafio, todo dia é um desafio você levantar da cama, você, né, falar assim: "Não, vai ser um bom dia". Tem, a gente tem os dias bons que a gente sim, acorda e: "Nossa, que legal, vamos fazer acontecer". E tem os dias que não. E é isso que a gente tem que entender, esse é o processo. É o processo, faz E você parte. com a tua conta zerada ou com tua conta com valores ali, o dia esse dia assim, para baixo também chega. Ou seja, não é sobre dinheiro, Não tem nada a ver, por sinal, sobre dinheiro. É entendeu? sobre quem você é perante, né, porque Exatamente. o dinheiro ele é uma consequência do que você faz. Ou você respeita o teu processo ou, né, porque tem pessoas que quer fácil, vai vir fácil e vai embora fácil. Tem pessoas que quer muito, mas inconscientemente ela não tem o merecimento. Ela não sabe que ela merece usufruir daquilo. Então é aquela pessoa que o dinheiro vem e na mesma velocidade que vem, vai embora. Aí, sabe aquela fala assim: "Meu Deus, eu pago, 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 pago conta e daqui a pouco tem mais", sabe por quê? Porque inconscientemente ela tá criando conta, porque inconscientemente ela fala que ela não merece usufruir. Ela não merece gastar com uma viagem, com no shopping, ou comendo bem, ou tendo um Que carro e assim vem vai. da infância e adolescência, Exatamente, vem vem da justamente. educação. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê ali os pais batalhando, batalhando, e muitas vezes até pode acontecer o comentário do pai, da mãe, falar assim: "Nossa, aquela vida, a riqueza não é para nós", Ou aquelas frases, né. né, dinheiro não cai em árvore, ou você tem Exato. que trabalhar Tem que trabalhar muito muito para ter dinheiro, e né. você vai ouvir as Exato. vozes que são autoridade na sua vida, Isso, e o né. cérebro registra e fica com aquilo. E daí outra coisa que você comentou, né, do merecimento e tem a questão da mentalidade da escassez. Sim. Então é aquela questão: "Ah, eu tenho tanto para receber, mas eu tenho tanto para pagar, daí eu vou pagar isso, vou pagar aquilo, que não sei o que, não sei o que". Aí você foca no que você precisa pagar, claro, a gente tem responsabilidade, a gente tem conta, a gente tem que, né, Aham. cumprir com isso. Porém, a gente tem que mudar a mentalidade para o que que eu vou fazer com o que vai ficar, o que eu vou fazer para ter mais, ter gratidão também. Então é uma Gratidão. coisa muito importante que não e a gente vê que a maioria das pessoas não agradecem. Tá. Elas querem, 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 mas e pelo que você já tem, você já agradeceu? É que às vezes as pessoas olham a gratidão, né, como você citou, e de uma forma fútil. "Ai, obrigado". Mas não tem nada a ver com só o obrigado. Tem a ver, por exemplo, quando você vai pagar uma luz, a energia, né, você paga tem muitos que falam: É, né, quase chorando, chorando. Cara, você não tá fazendo nada por aquela empresa, você tá fazendo porque você já recebeu, você já tomou seu consumiu. banhinho quentinho, você já tá lá com a sua televisão ligadinha, você já consumiu tudo aquilo, você só tá devolvendo. E quando você olha que você só tá devolvendo como uma forma de gratidão, porque você já Recebeu recebeu, o serviço. sabe, aí a tua mentalidade muda, Sim. entende?
é que nem o dízimo, nós não é a intenção aqui, mas quando nós vamos dar o dízimo na igreja, não é dar o dízimo, é devolver o dízimo. É devolver, porque se você ganha 1.000, tá devolvendo 10, sinal que você ganhou 900. Sim, Consegue entender? Então não tem exato. nada a ver com o ato de você estar dando. E Eu é tô que eu tô devolvendo, eu tô dando para Deus, não, eu tô devolvendo como gratidão. que você entra até como um exemplo, até mesmo das pessoas empreendedoras, quando por não conseguir se tornar empresárias, porque também entra isso na questão da tributação. Exatamente. Então a pessoa comum, por exemplo, como um MEI, tem ali um valor de 60, R$ 70 mensal, que paga para o DAS, né, Aham, e daí não paga por nota fiscal e tal. Aí quando a pessoa aí o teu negócio, teu empreendimento cresce. Você vai ter que mudar teu enquadramento, então você vai sair do MEI, aham, você vai para um Simples Nacional. O Simples Nacional você tem 6% da nota fiscal, você tem o outro uhum. valor, né, referente ali Conforme você vai a crescendo, as tributações vão e vão crescendo, né. crescendo. E daí o que que acontece? A pessoa fala: "Ah, mas nossa, eu vou dar isso para a Receita Federal? Eu vou dar isso para eu vou pagar isso? Não é muito?" Né, ela não está enxergando que o faturamento dela, que era de 86.000 por ano, passou para 100.000, para 200.000, Exatamente. Ela né. não Ela só está ela olhando para aquele valor que ela está passando ali, e isso também entra nessa questão da mentalidade de escassez. e aí como o médico nada a ver gente, a mente como a mente da gente é inteligente, de certa forma, ela vai falar assim: "Ah, entendi, então você não quer pagar X, né, então a gente tem que reduzir os seus ganhos Exato. para que você volte a pagar Y". Aham. Né, então a tua me você não você é o resultado das suas ações. Então se você paga com alegria, com prazer, com gratidão, você está falando para sua mente assim: "Ok, vamos crescer porque eu gosto de fazer isso, eu gosto e a gente vai continuar". Agora se você fala: "Não, não, sai que dor, quer pagar isso", você está falando para sua mente: "Vamos ganhar menos para a gente não sofrer nisso". Exato. Então, você vê, você realmente nós somos resultado daquilo que fazemos. Do Somos que resultado do pensamos. que pensamos, porque o que fazemos já foi um pensamento seu, Exato. né. Então, assim, é por isso que quando você entra em contato com outras pessoas, eu quero descobrir por que que eu não vou para adiante, por que que eu não passo daqui. Você vai entender. Eu faço as minhas mentorias, eu tenho, né, todos os meus as formas que eu trato lá, e eu falo: "Meninas, a gente precisa fazer uma faxina mental, uma faxina", porque a maioria das pessoas fazem, fazem, fazem e não consegue atingir. Por quê? Nós precisamos falar o porquê. E enquanto você não tem a resposta, você não para, porque é essa bendita raiz em algum lugar perdida na sua mente que está mandando as mensagens do porquê você não passa daqui em diante. Sabe aquela sensação de ser um cachorrinho de coleira? Que, né, hoje nem não tem, né, nem pode. Descobri que não podemos mais prender nossos cachorrinhos Não. em coleira. Aham. É, que antes ficava ali naquela, né, ele saía correndo, pegava ali e E voltava. parar. Aham. Eu, Josiane, nossa, eu tive essa sensação de ser esse cachorro de coleira muitos anos. Você chegava lá, sabe, é só até aqui, É daqui não só. passa, daqui Aham. não passa. Por quê? Aí eu fui entender o porquê. Ah, o dia que eu soltei minha coleirinha, Só foi. aí de sair, sabe, correndo. Porque sempre tem, e tá sempre associado à sua infância e adolescência, Sim. sempre. É porque quando nós nos tornamos adultos, a gente fala assim: "Rapaz, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei exatamente o que eu penso, onde eu vou, o que que é isso", sabe, psirica Não, não nenhuma. sabe. Não sabe, porque todas as suas ações de hoje são resultado das suas emoções de ontem. Exatamente. Então, assim, é a gente ter esse olhar, né, esse olhar para o nosso para que a gente já viveu, que a gente precisa ir atrás para resolver esse interno,
não ficar olhando o passado, né, Josi? Isso, Não isso. é viver do Não, passado. não é ficar olhando no retrovisor do passado, Exato. não. Eu, antigamente, eu vivia olhando o passado e trazia ele para o presente. Imagine como que era o meu futuro. Não, é Não você tem, né, porque você não não você só existe, tá você só olhando o faz a passado. réplica, né, você só Exatamente. replica o que já viveu. Agora é você olhar, descobrir o porquê de certas questões, por exemplo, tem mulheres que casam, sabe aquelas que falam assim: "Só atrai o traia"? Só atrai o traia. Por que que ela faz isso? Existe um padrão mental dela para produzir isso, Sim. entende? Então tudo que você faz na sua vida tem um padrão mental. E esse exemplo que você dá agora, eu aconselho para principalmente as mulheres, né, como mães também, prestar muita atenção como que conversa com os filhos. Esse exemplo que você deu parte muito também, por exemplo, a menina muitas vezes lá na adolescência teve um namoradinho, e daí não, né, foi esse formato que você falou, né, e daí o que que acontece? A família: "Ai, tem dedo podre", né, e isso pode ser uma coisa assim, ah, é capaz que vai resultar em alguma coisa, mas resulta, porque a Mas se pessoa inconscientemente ela exato. acreditou que ela tem o dedo podre, adivinha? Exatamente. E aí ela vai ficar só nesse ciclo, né. Sim, Então exatamente. assim, a gente também tem que, eh, inclusive até o conselho já estou até me adiantando. O conselho que eu dou para as mulheres é ter essa autoanálise para si, para sua vida, mas também, ter esse cuidado com além do que pensa, do que fala para as outras pessoas, seja para o filho, seja para o marido, seja para qualquer outra pessoa. Então, assim, é aquela história, a palavra quando foi lançada, ela não volta atrás, já foi. Então a gente tem que filtrar muito bem, pensar muito bem no que vai falar, porque a gente tem que ter toda essa evolução própria, porém a gente também não quer dizer que a gente tem que, eh, dificultar a vida da outra pessoa, o resultado da outra pessoa. Isso aí que você falou é muito interessante, mas, eu acho que tem que dar um passinho para trás antes. Por quê? Porque se eu não sei o que eu estou falando, quem eu sou, eu simplesmente vou replicar. Porque às vezes uma mãe fala assim: "Não, a mãe falou assim, assim, e eu sou Aham, perfeita. tá Será? tudo certo. Tá tudo certo, então eu passo. Será?" Então, assim, é que nem um alcoólatra, né, com todo respeito falando, enquanto ele não cai em si e fala: "É, eu não bebo socialmente não. É, realmente eu tenho um problema. É, realmente eu preciso de tratamento", é a Sim, mesma coisa, se você não cair em si e falar: "Não, eu realmente preciso ver o por que que eu falo isso, por que que eu ajo assim, por que que minha mãe fazia tal coisa e eu faço igual". Entende? É você lembra, sempre está relacionado a você, você mudar, você se transformar, aí você cai, né, você ter a consciência de que você precisa levar essa transformação para o outro. Porque se eu for falar eu, por exemplo, sou mentirosa de mão cheia, e eu falo: "Não minta menino, não minta", faz sentido? Não faz sim, sentido. Consegue entender? Então, sim. assim, eu não consigo passar aquilo que eu não sou. E engana-se os pais que acham que os filhos não entendem as coisas, a gente tem que tirar por nós mesmos. A gente já foi criança. Gente, eu lembro de coisas de 5 anos, 5, 6 anos, de ações, é o que você está Uhum. falando, fala uma coisa e faz outra. E os pais são espelhos dentro de casa, Não, 100%, né, então 100%. assim, a gente tem que também dar, né, essa virada de Start, né, chave aí, esse start exato, para isso também, né. exato, né, então é um assunto, assim, que, nossa, gente, a gente falaria aqui Nossa. o dia inteiro, porque, eu, por exemplo, agora eu queria fazer esse ano, mas acho que não vai dar tempo, não tenho certeza ainda. Eu quero muito fazer o Histórias que Inspiram para adolescentes, e realmente trazer os adolescentes para a escrita, mas com o objetivo de
transformar eles na o emocional deles enquanto eles escrevem, porque eles são o futuro da nossa geração, né. sim. Eles são os nossos futuros. E eu tô vendo que eles estão muito machucadinhos. Muitos, muito, São muito muito. frágeis. Fazer esse livro, mas com o objetivo de tratá-los emocionalmente, para que depois, lá no final, eles escrevam o que realmente deveria ser dito. Então, assim, por quê? É um projeto que eu tenho aí, eu queria vamos ver se ainda esse ano dá tempo. Mas nós precisamos fazer a diferença, nós Sim, precisamos ajudar essas gerações que estão vindo. O meu coração ele arde demais para ajudar essas mães se libertar daquilo que elas não são. Eu costumo brincar que nós somos tudo que nem cebola, né? Nós temos que ir tirando camadinha por camadinha para descobrir lá no meio quem você realmente é, porque as camadinhas só foram proteções que você foi criando com o sim, tempo, e aquilo sim. ali foi moldando vai que você era para ser um repolho e se tornou uma uma cebola, lá no meinho vai ser um repolhinho. Mais ou menos assim, que você acaba se tornando quem você não é. Exato. Né, se moldando conforme o que falaram, o que fizeram, o que você guardou, o que você diz, assim, fala: "Não, nem toco naquele assunto, mas tá E é lá". uma coisa também que está muito presente, né, José, a questão, assim, o que vão pensar, o que vão falar. Exato. Então, a gente tem que entender, é claro que a gente tem que saber as nossas limitações, o que é o nosso direito, o que é o nosso dever, porém, a gente também tem que entender que é sobre nós, É sobre não é nós. sobre o que o outro vai pensar, o que o outro vai Exatamente. achar. E aí a gente tira até a história, a frase que se Jesus não agradou todo mundo, imagine nós. Então, assim, é claro, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que entender que o que eu sou, o que eu quero é isso, e se a outra pessoa não gostou, não Não aprovou, aprovou, não? isso é um problema dela, Isso daí é com ela, é isso sinal daí é que ela com não faz ela. parte do seu projeto, do seu propósito de vida e tá Exatamente, tudo bem. exatamente. Então, assim, a gente tem que começar a entender isso, porque até mesmo em relacionamentos, eu vejo isso traz um impacto muito grande, porque eu vejo assim, inclusive recentemente, né, aconteceu de uma pessoa pegar e falar assim: "Nossa, mas a gente conversou tal dia e daí você falou isso, isso e isso, e eu entendi que você quis dizer isso". E essa pessoa estava, tipo assim, chateada comigo, né, e eu percebi que ela estava chateada, e daí eu abri a porta para ela falar sobre isso, ela não falou, até que chegou o ponto que eu falei assim: "Não dá para continuar dessa forma que não tá legal". Uhum, Aí eu cheguei: "O que que tá acontecendo? O que que tá por que que você tá assim e tal?". Aí ela falou isso, né. E sendo que eu tinha falado algo e ela interpretou uma coisa que não tinha nem passado pela minha cabeça. Aí eu assim, uma coisa que pra mim não tinha nada a ver com o que eu tinha falado. Aí eu falei assim: "Mas espera aí, você se doeu por isso, porque você achou que eu quis dizer isso, por que que no momento você não conversou comigo e falou assim: 'Olha, é isso que você quer dizer? É isso que você me uhum, explica melhor'". E eu realmente não tem nada a ver o que você pensou. "Ah, mas eu tô triste por causa disso". Daí eu falei assim: "Bom, então me desculpe, mas você precisa entender que não foi o que eu quis dizer, nem passou pela minha cabeça. Agora se você quiser ficar nessa que é isso, aí já é um problema teu, eu não posso fazer nada sobre isso". Então, assim, entende, não é ser grossa, não é ser, eh não ter empatia, mas é você entender que não é isso que eu quis dizer. como O que eu você tô falou falando aí, é né, isso. tem Aí direitos a e pessoa, deveres, tipo assim: né. "Não, mas é isso". Agora se você quer continuar nisso, então continua aí você, porque eu tô aqui e não tem nada a ver, né. Então e isso a gente tira pra vida. Então muitas pessoas ficam, se corroendo, se doendo por outras ações de outras pessoas e que não condiz com o que é. Agora vai de você, se você quer ficar naquilo e ficar se martirizando naquilo, ou ficar dando ouvido para a pessoa: "Não, mas eu não quis dizer isso. Não, mas me desculpa. Não, mas". Gente, eu já expliquei, não tem nada a ver. Agora se a pessoa quer
ficar naquilo ali, isso daí já é uma coisa dela, né. Como eu sempre digo, né, o que o outro faz para você diz mais sobre ele do que sobre você. Exato, Agora o que você faz para o outro, aí diz sobre você, não sobre ele, sim, né. Então e eu também tenho aquilo que às vezes, são momentos. Às vezes eu tenho um período de tempo com você e a gente vai cumprir algumas coisas legais, mas é um período. A gente cumpriu aquele período, próximo. E daí vai vir outra Fran na minha vida, vai vir outras pessoas que vão agregar outros valores. Porque nós, como pessoas, nós somos muito acomodados. E se eu me dou muito bem com você, ai, eu não vou querer desgrudar de você tão cedo, não é verdade? sim, Nós nos acomodamos facilmente com a situação. Isso é que às vezes o teu propósito de vida, você tem que abrir mais conexões, mais exato. visões. E se você ficar presa àquela pessoa, você vai ficar presa sempre Olha, àquela situação. vira uma bolha Vira, novamente. né. Então, às vezes, tem situações que acontecem que não é nem pra discutir, brigar, é só é como se Deus falasse: "Acabou o período, vamos Sim, para a próxima fase agora? Porque se eu deixar vocês 2 aí, vocês não saem daí nunca mais". exato. Mais ou menos assim. Então, às vezes, as pessoas não saem da nossa vida só como algo ruim, ao contrário, é Sim, para ela crescer numa outra direção e você e crescer. você Porque, também. às vezes, se você for ver, às vezes ela te bloqueava num lado, né, essa sua amiga te bloqueava num lado, ou às vezes você bloqueava ela no outro, porque se ela interpretou errado, é porque ela já tem outra visão. Sim. Você vai entender? Então, às vezes, é só um bloqueio e você fala: "Tá tudo bem, ó, segue que eu vou seguir aqui, tá tudo certo". A nossa vida ela, que nem eu falo, tem toda essa importância da rede de apoio, das amizades, das parcerias, sejam as parcerias profissionais, que são muito importantes, né. Então, Que nem você comentou a questão da nutricionista. E hoje a gente sabe que as profissões parece que todas elas se expandiram a virar um leque, né, de oportunidades. isso, Por quê? Por conta dos nichos. Então, que nem, exato. por exemplo, nós 2 somos nutricionistas, não vamos ser rivais. Se você não consegue abrir uma clínica sozinha, eu não consigo abrir um consultório sozinha, vamos unir forças e vamos abrir juntas. Aí a gente olha, qual que é a sua maior habilidade? "Ah, eu me dou melhor, No atendendo". esporte, por exemplo. Exatamente. "Ah, eu já me dou melhor atendendo criança". Isso. Então, é ter, né, Exato, direcionar. exato, Então, assim, então a gente ter essas visões, ter essas parcerias, né. Só que é exatamente. que nem você colocou, entender também que dado certo momento e vai ser necessário cada um ir para um lado, tá tudo bem, né. Exato. Converse para que fique tudo certo e cada um siga bem na Cada um com o paz, seu, né. exatamente, mas continue, não fique se martirizando por aquilo, porque é como você falou, a gente, isso é sempre, em tanto na vida pessoal como na profissional. O cérebro ele tem o objetivo de proteger e de ficar Uhum. acomodado, Isso. né, Não gastar energia, né, como fala, né. até porque quando a gente fala em mudança, por que que é difícil? Porque a gente precisa se movimentar, porque a mudança requer mais dedicação, Esforço, né. mais esforço, e o cérebro quer o quê? Quer ficar tranquilo. A gente É. tira, por exemplo, questões de academia, Nem né. me fale. Então, assim, na primeira Meu semana, cérebro, ele é super, super, super meu rival nessas horas. porque então, assim, na primeira semana de academia é aquela luta, né, aquela luta, mas é o quê? É o Persistir, né, É a men é o mental, né, que mental tá fala: ali: "Não, "Não, mas vamos, essa cama tá foca". tão quentinha. Não, mas se você", né. Isso, Agora fica ali 15 dias indo pra academia, já se torne um hábito. Quando você isso. deixa de ir um dia, você percebe que faz falta, mas faz falta pra quê? Para o corpo. Exato, exatamente. É É tudo para o uma questão corpo de que persistência e constância, porque né, o cérebro como ele tudo. tem essa só que aí que é o bacana, que é a questão do programar o cérebro, né. E daí a partir do momento que você vai aí ele: "Opa, eu vou ter que ir, né, eu vou ter que me acostumar, porque senão eu vou ficar aqui sempre sofrendo". Então E nossa, nós falamos sobre um montão de coisas aqui hoje.
E nesses encontros que a gente vai de mulherada, né, porque a gente vive nesses encontros, Sim. nesses encontros a gente aprende muita coisa, sempre tem alguém lá te ensinando algo, é muito difícil. Eu, por exemplo, tô lá, em tudo que é encontro tô eu lá, é muito difícil você voltar embora e falar: "Nossa, não aprendi nada". Não, É não. muito difícil, é muito difícil. É, aí é pra mas ainda existe, Josi, porque tem assim, que nem a gente tá falando, o amadurecimento também vai de cada pessoa, né. Eh, Graças a Deus que a maioria das mulheres estão, né, vendo toda tendo essa visão e tá tendo essa mudança. Mas ainda assim, existe algumas pessoas que elas vão exclusivamente visando resultados. Uhum. E o grupo de network não é sobre isso. Não é, porque se for para você querer gerar resultado, gerar venda, vai para uma feira. O formato disso é uma feira, né. Agora se você vai para um grupo de network, é para você se conectar. Qual que é a melhor forma de se conectar? Gente, está até saindo curso aqui em Curitiba de como fazer um network. Olha para você ver, né, parece ser simples, parece ser básico, mas tem até curso para você saber fazer networking. Por quê? Porque eu chego: "Josiane, eu sou a Franciele Costa, trabalho com projetos de interiores, faço isso, 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 isso". Aí quando você vai falar de você, aí eu já, tipo, já tô com o celular na mão, eu já tô olhando a outra mulher com quem que eu vou conversar. Gente, não é dessa forma. Uma via de mão dupla, né. Exatamente. Então quando você chega ali para você fazer, né: "Oi, eu sou a Franciele Costa", quem é você? O que você faz? Então você tem que demonstrar interesse pela outra pessoa, pela outra profissional e, de fato, E faz detalhe, ter o né, às vezes interesse. ali na sua frente tá a sua grande oportunidade e você não Exato, sabe. exatamente. Então, assim, é entender também que muitas vezes eu chego em você, daí eu dou essa abertura, você fala sobre a sua profissão e tal, e daí você fala assim: "E você, Fran, no que você trabalha?". E eu falo: "Não, eu faço projetos de interiores e tal, trabalho com isso e aquilo". Ok. E daí a gente vai e começa a conversar com outras mulheres e tudo bem. Muitas vezes, na maioria das vezes, você não está precisando do meu serviço, mas vai passar uma semana, talvez na segunda semana você entra em contato comigo, porque a gente criou um vínculo, Uhum. e você fala: "Fran, eu tenho uma prima que está noiva e vai fazer projeto e eu vou Isso, vou indicar exatamente, você". É exatamente. aí que está o resultado, É essa né. troca de experiências, Mas por né. quê? Porque a gente criou um vínculo antes, você preci porque não é simples você chegar e indicar o serviço de uma pessoa É, por até por porque você por nem vai indicar. lembrar dela, em primeiro Exato. lugar, né. Que se por acaso: "Oi, oi, oi, tudo bem? Tô tchau, tchau", mesmo que daqui uma semana, 2 semanas alguém fale, nunca você vai lembrar daquela pessoa que falou que fazia Sim, esse tipo de serviço, porque não criou aquela empatia entre elas, exatamente. né, aquela conexão, que é a palavra-chave entre elas. Sim. Agora se por mais que seja 5, 10 minutinhos ali, mas criou, assim, foi algo bem bacana, legal, pode ter certeza que já está registrado, Sim. já está registrado. Então realmente essa é a nossa conexão. Amiga do céu, a gente fala barbaridade. Amada, assim, eu acho que nós vamos ter que marcar outro podcast. Com certeza. Porque senão nós vamos longe, mas, só pra gente fechar, assim, com chave de ouro aqui hoje, assim, eu quero agradecer já a tua presença, pra mim foi uma honra de verdade ter você aqui, todas essas palavras que você nos edificou hoje. Mas, assim, pra fechar, eu queria, assim, que você falasse para as pessoas como que elas podem te encontrar, onde tá as suas redes sociais certinho, apesar de estar tudo aqui escrito aqui embaixo, mas às vezes eu quero ouvir a voz dela falando pra você, né, e Memorizar melhor. memorizar, né. Você já deixou uma mensagem aí já atrás para as mulheres, mas se você quiser só Reformular. refrisar elas para que fique mais guardadinho, quentinho no coração? Então tá bom. Eu agradeço você, Josi, pela oportunidade, por esse podcast. Eu acho que é uma oportunidade que as mulheres têm incrível, né, de compartilhar histórias, porque a gente se conecta através de histórias, né. Então é um canal de, assim, muito importante, né, uma abertura,
muito necessária, né, para esse compartilhar de história, experiência, que faz toda a diferença para as pessoas que estão nos Aliás, né, já acompanhando, fica a né. dica aqui, eu vou falar na frente de todo mundo. Olha, nós vamos ter a nossa quinta edição do livro Histórias que Inspiram, fica a dica Exato. para Então, compartilhar a sua história, porque a gente, na verdade, ela veio aqui para contar a história dela hoje, mas vocês escutaram? Não, né? Porque nem deu tempo. Aí vai que essa historinha vai num próximo livro. Ou sim. a gente constrói o dela, gente. Com certeza. Mas é o bacana, né, do podcast é isso, trazer informações, conhecimentos, é esse compartilhar vivências, né, isso é muito importante. Então gratidão por essa oportunidade de estar aqui, né, e para quem está nos acompanhando, eu sou a Franciele Costa, o meu arroba é o franazcosta e também o arroba designer atípica, né, eu trabalho com projeto de interiores e também conecto as mulheres, né. Então, para quem deseja aí, ó, precisa de algum tipo de contato, algum tipo de profissional, principalmente mulheres, né, o meu foco são mulheres, podem entrar em contato comigo que vai ser aí um prazer ter você na nossa rede de apoio, no nosso grupo de mulheres. E sobre a mensagem é sobre a autoanálise, né, olhar para o eu. Então é entender o que você está passando no momento, o que você precisa mudar, é você mudar você, a sua história, a sua percepção de vida, né. E é aquela questão do eu tenho, poder sobre a minha vida, somente a minha vida, não na vida dos outros. Então, é ter essa análise e correr atrás, né, entender que não temos que dar conta de tudo, porém, temos que ter pessoas, né, mentores, apoio de família, amigos, profissionais, para que a gente consiga, né, lidar com a vida aí, seja pessoal como profissional. Ai, muito bem, parabéns mais uma vez, Fran, muito obrigada. Obrigada, As portas estarão sempre abertas se você quiser voltar, tá bom? obrigada. Outra hora a gente conta essa história, né, Com mas obrigada certeza. de coração, muito Eu que obrigada mesmo, tá agradeço, bom? Josi. Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês também, que estiveram aqui juntinhos com a gente, e quero pedir que siga-nos, compartilhe, mande, pra aquela tua amiga que também sabe você sabe que ela é do empreendedorismo, ela adora uma conexão, porque tudo que nós falamos aqui está relacionado a conexões. E assim, eu sempre digo, né, se as o quem são as pessoas que está ao seu redor, porque é ela que vai determinar o seu futuro. Então assim, quais são as conexões que vocês estão fazendo? Quem são as pessoas que estão direcionando você, tá bom? Então, assim, siga a gente, compartilhe e se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem tanto para a Fran nas redes sociais dela, quanto para mim. E se você tem uma história linda, maravilhosa, e que você sabe que pode impactar outra vida, também entre em contato conosco, quem sabe você seja a próxima que esteja sentada aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E eu agradeço, porque todo esse nosso podcast, todas essas nossas informações foram feitos com muito amor e carinho para